versículo de número 13 em diante. Mateus 14, verso 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede essa multidão para que eles possam ir pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: Senhor, não temos aqui senão somente 5 pães e 2 peixes. E disse-lhe eles: tragam-me aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram. Diga comigo: todos comeram. Diga: todos comeram. E todos saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E você diz amém? Diga amém pela multiplicação. Diga amém. Senta dando glória a Deus aí, crente. Oh, glória. Ainda bem, ainda bem. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nessa tarde eu estava meditando sobre esse texto, e eu pedi tanto de Deus, sabe, que nessa noite o Senhor trouxesse resposta ao nosso coração de maneira clara e objetiva. E aí o Espírito Santo me conduziu a esse capítulo que a gente acabou de fazer menção, esses versículos que a gente leu. João Batista tinha sido decapitado, sua cabeça havia sido colocada numa bandeja, e isso foi trágico, foi trágico. Jesus, quando soube dessa notícia, os discípulos de João Batista tinham acabado de sepultar o seu corpo. E aí foram, depois desse sepultamento, contar para Jesus o que tinha acontecido. Afinal, ele é aquele que preparou o caminho do Senhor, ele é o predito pela boca do profeta Isaías, sem contar que ele era primo de Jesus. E Jesus ficou afetado emocionalmente na sua condição de ser humano ao saber da morte não só do seu primo, mas também do seu amigo. Porque quando Jesus dá testemunho de João Batista, ele mesmo diz que ele era um amigo e era também o amigo do noivo, né? E Jesus fica triste, abalado emocionalmente na sua humanidade pela perda de João Batista, ainda que tenha sido cumprido o propósito que a vida dele carregava. E aí ele vai decidir se retirar e ir para um lugar para ficar sozinho. Ele quer tirar um tempo de solitude. Não é solidão, é solitude. Solitude é saudável e muitas vezes necessária para a organização da ideia, para a reposição ou recolocação, reacomodação dos sentimentos dentro da gente depois de um trauma, de uma dor. Então é exatamente isso que Jesus vai fazer. E como é que Jesus fazia isso? Jesus fazia isso em oração, mas ele orava à parte. Ele buscava estar sozinho em algum lugar nesses momentos. E foi então o que ele foi fazer. Entrou no barco, os discípulos foram com ele, mas ele desejava chegar ali naquela região desértica e subir ao monte para orar. Jesus queria ficar sozinho. Vamos lá, só para ter certeza que você está me ouvindo bem. Jesus queria ficar
Isso, sozinho, porque ele estava triste com a morte de João Batista. Falando a grosso modo, né? Porque a morte de João Batista anunciava a proximidade de muitas coisas que estavam para acontecer na vida dele. E na sua questão humana, seria impossível ele não sentir, apesar de ser Deus, porque ele estava aqui na terra justamente para ficar passivo desse tipo de sentimento. Então Jesus agora vai para uma região distante, ele quer ficar sozinho, ele quer orar, ele precisa desse tempo a sós com Deus, só que o povo está acompanhando a caminhada dele. Então o caminho que ele vai fazer a barco ou de barco, a multidão vai fazer a pé, e essa multidão vai caminhar aproximadamente de 12 a 13 quilômetros acompanhando o barco de Jesus de longe na maré, e eles vão paralelos, né, à praia, indo até onde Jesus vai chegar. E aí ocorre que Jesus vai no barco e eles vão a pé. E quando Jesus chega e ele atraca ali a sua pequena embarcação lá no deserto, aquela multidão toda já tinha chegado, e aí ele não conseguiu se retirar para ficar sozinho para orar, porque o coração dele se moveu de muita compaixão quando viu aquele povo lá. Ele estava indo para lá porque precisava orar e queria ficar sozinho, mas aquele povo estava sedento de uma resposta, sedento de uma cura. E o texto vai dizer que haviam muitos enfermos no meio deles. O coração de Jesus, mesmo querendo ficar sozinho, não ficou sozinho. Mesmo querendo se retirar para orar, esperou mais um tempo e não fez aquilo na hora que ele queria ter feito. A compaixão, ela faz isso com a gente. E aí, movido de compaixão, ele fica ali. E mesmo não tendo força, como é que eu vou dizer assim, toda a estabilidade emocional da qual ele pensava que deveria ter para aquele momento, ele vai fazer aquilo que o ministério dele se propõe a fazer. E ele vai curar todos os enfermos naquela tarde. E é um expediente cumprido, porque as horas vão passando. Eu sei que quando ele termina de curar todo mundo, quando ele termina de abençoar todo mundo, quando ele termina de ministrar sobre todo mundo, agora sim, ele terminou aquela parte que era a necessidade do povo. E aí os discípulos, vendo o cansaço de Jesus, obviamente cansados também, vão ficar preocupados com aquelas pessoas que já estavam cansadas de terem caminhado mais de 13 quilômetros para poderem estar ali. As horas avançaram e não tem nada para comer. Então os discípulos vão tentar fugir de um problema que na cabeça deles se anuncia, que na cabeça deles se aproxima. Qual é o problema? Como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? Imagina uma multidão semelhante a essa que está aqui nessa noite. Era um número parecido com esse daqui para mais, sem contar mulheres e crianças. Então imagina 12 homens mais um se sentindo responsáveis pela alimentação de uma multidão como essa, sem ter uma cozinha, sem ter uma despensa, sem ter saca de nenhum cereal disponível para todo mundo comer. Eles mesmos, vez ou outra, precisavam de um milagre. Inclusive Jesus tinha que tirar isso da cabeça deles de vez em quando, porque senão eles atrapalhavam o processo do ofício do ministério de Cristo. À medida que eles caminhavam tanto, vez ou outra eles ficavam pensando: a gente está longe de casa, o que é que a gente vai comer? Ou onde nós estamos aqui, não tem nada. Camille, como é que você sabe disso? Porque foi o próprio Jesus que disse a seus discípulos: eu não quero vocês ansiosos com o que vão comer, nem com o que vão beber, nem com o que vão vestir. Jesus não vai falar isso aleatoriamente, não. Jesus traz essa palavra num momento de peregrinação do exercício ministerial. Por quê? Porque essa era uma preocupação latente e contínua daqueles homens que haviam largado seus empregos, daqueles homens que haviam se ausentado temporariamente de onde estavam suas famílias para servir o ministério do Messias. Então aquilo de vez em quando tomava a mente deles. Jesus já havia ensinado eles, mas vez ou outra aquilo vinha. Então se eles já tinham essa preocupação com eles, imagina agora se sentindo sobre a responsabilidade de uma multidão equivalente a essa multidão que está aqui nesse culto nessa noite. O desespero começa a tomar conta. Aí eles vão até onde Jesus está e dizem assim: Senhor, já está muito tarde, a hora já avançou, começa a liberar o povo e manda todo mundo embora. Eu estou falando a grosso modo que é para todo mundo entender. Manda todo mundo embora. Os discípulos começam a falar para Jesus: quer
para dar tempo, por causa da hora, desse povo encontrar alguma estalagem, alguma mercearia, alguma porta de algum comércio aberto, para que eles possam comprar comida para si e se alimentar. Como quem diz assim, ó, o Senhor já fez até aqui, agora se desvencilha dessa responsabilidade, porque é muita responsabilidade, vai dar problema. Sabe assim, quando você sente que o problema está anunciando que está chegando? É mais ou menos isso que os discípulos estão sentindo. Eles estão sentindo, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. E aí Jesus vai surpreender todo mundo. Jesus vai dizer assim, olha, mas não tem necessidade de mandar ninguém embora, não. Senhor, mas sabe? Não tem necessidade de mandar ninguém embora, não. E aí eu estava no quarto do hotel e o Espírito Santo ministrou o meu coração. E ele disse assim, diga ao meu povo nessa noite que Jesus está disposto a resolver, a encarar os problemas. Gente, está tão ligada à nossa personalidade de sobrevivência, fugir dos problemas, que esquecemos que são os problemas os responsáveis, ou a maneira como nós solucionamos os problemas que aparecem, que se tornam responsáveis pelas pessoas que nós nos tornamos. A verdade é que ninguém respeita quem nunca venceu nada. A verdade é que ninguém admira ou se inspira quem nunca encarou nada, quem nunca enfrentou nada. E o mundo está querendo trazer pra gente uma mensagem de conformidade e fuga. Não mude nada, não transforme nada, não encare nada, não entre em conversa nenhuma, não entre em embate nenhum, não discorde, não opine, não se apresente, não se importe, não tente resolver, porque vai dar problema. Se você se meter, vai dar problema. Se você tentar resolver, vai dar problema. Se você falar o que pensa, vai dar problema. Agora eu quero que tu tenha a fé que eu vi em Jesus. Olhe para o teu irmão e diga assim, e daí? E daí o que, Camila? E daí que ninguém quer problema. Só que Jesus nos trouxe hoje aqui para dizer para nós, ei, eu estou disposto a encarar. Eu vou encarar o que você chama de problema. Eu vou encarar o que você chama de dificuldade. Me coloca na frente que você vai parar de fugir. Me coloca na frente que você vai parar de ser covarde. Me coloca na frente que você vai parar de milindre. Me coloca na frente que você vai parar de medo. Me coloca na frente que você vai parar de mediocridade. É muito simples o que eu estou pregando aqui, mas é difícil viver isso na prática. Veja, eles se sentem responsáveis por aquela multidão, mas ao mesmo tempo pensam, matematicamente falando, nós não temos condições de alimentar toda essa multidão. Então qual é a melhor forma de resolver uma coisa que está se tornando um problema? Impedir com que aquilo progrida para tornar-se um problema. Então manda embora. E com isso a gente está ficando fraco, gente. Fraco, sem ideia, sem criatividade, sem dínamos, sem potência, sem cadência, sem ritmo. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Irmãos, a geração do avivamento não pode ser reduzida a uma cambada de frouxo que tem medo do que vão dizer, do que vão pensar, e tem medo e começa a fugir de todas as demandas para não ter que se responsabilizar com nenhuma delas. Eu não estou criticando declaradamente os discípulos, mas eu quero enaltecer a lição que Jesus quer passar para aqueles que o seguem, nós. E a lição que ele está dizendo é: se disponha a, antes de canalizar a energia que eu te dei, os milagres que eu posso realizar, as ideias que eu posso te dar, as multiplicações que eu posso trazer, aquilo que eu posso fazer. Ei, antes de perder a energia que eu posso canalizar para você botar a tua mente para resolver esse problema, pare de canalizar a sua mente e a energia, a unção, o dom, o talento que eu te dei para fugir. Você pensa assim, olha, Camila, mas a gente não tem dinheiro. Mas nem tudo é dinheiro. Ah, Camila, mas a gente não tem tempo. Não, irmão, a gente não tem disposição. O que o Senhor está dizendo é: eu estou disposto a encarar tudo que você estiver disposto a resolver. Ah, não, você não entendeu não, eu vou repetir. Ele não está falando se você tem recurso ou não tem recurso. O que ele me trouxe aqui para perguntar hoje a você
disser 3, bota a mão no ombro do vizinho, mas não bota de qualquer jeito não. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro dele, vai sacudir ele e vai dizer: aonde tem disposição, nunca falta solução. Aonde tem disposição, nunca falta solução. 2, prepara. 3, fala pra ele: aonde tem disposição, Jesus entra com solução. Se tiver disposição, ele entra com solução. Mas se quiser fugir, não vai ver milagre, não vai ver multiplicação, não vai se tornar especialista, solucionador. Se eu fosse você, eu batia na mão de uns 3 e dizia pra eles: fica que Jesus resolve, fica que Jesus resolve. Encara que ele abre a saída, encara que ele dá um jeito. Disposição. Aleluia, aleluia. O divórcio é mais fácil, mas se você ficar, Jesus encara a crise conjugal. Desviar da igreja é mais fácil por causa do álcool, mas se você disser: Jesus, eu vou resolver o problema no vício com o álcool, Jesus desce hoje na tua frente e diz: então manda todo mundo assentar, porque eu vou encarar. Não existe nada que, havendo em você disposição para resolver, Jesus não demonstre a disposição dele em resolver. Jesus não está procurando quem tem, ele sempre procurou quem quer. Sempre. Marcos 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, ele nunca perguntou quem podia, ele nunca perguntou quem tinha condições. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque aquele que perder para me seguir, já ganhou. Mas aquele que quiser me seguir para ganhar, já perdeu. Então veja, aqui ele trata sobre disposição. Ele sabe que a gente não tem o recurso para resolver tudo. Então ele não pergunta o que você tem, ele pergunta o que você quer. Você vai ver enfermos. Lembra do Bartimeu, o homem que não podia ver? Ele está clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia: fica quieto, cego, fica quieto. E o texto diz que mais alto ele gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E então Jesus vai parar no meio da multidão, ele vai conseguir gritar mais alto que toda a multidão, e ele vai dizer: Senhor. Aí o Senhor para. Está tão nítido, todo mundo sabe o que ele quer. A multidão sabia o que ele queria. O próprio cego achou que era óbvio que Jesus sabia o que ele queria, já visto que ele era cego. Mas quando Jesus olha para ele, ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Porque não é sobre necessidade, é sobre o que você está disposto. Não é sobre ser óbvio ou não ser óbvio. Jesus está dizendo: é Jesus, tá? Porque ele sabe que a gente não tem condições na gente mesmo. Então ele está dizendo: se você ficar, eu estou disposto a encarar. Eu vou encarar esse gigante que é maior do que você, essa dívida que é maior do que você. Encarar é meu linguajar, grosso modo. A verdade é que nada encara ele, nada encara ele. Ele é incompetitível. Então Jesus está falando com a gente aqui: ó,
Eu não quero que você tenha o plano completo. Eu só quero que você demonstre a disposição. Qual é a sua disposição? Você quer ficar casada? Você quer ficar casado? Então demonstra a disposição que Deus vai entrar nessa crise conjugal. É o que? Esse CNPJ foi Deus que te deu? Você quer abrir falência? Ou acredita que Deus te deu e quer lutar para essa empresa? Ah, Camila, mas eu não tenho a solução. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer para você: ei, a solução sou eu, a disposição é sua. O que você quer? Porque o problema não é ele não fazer, ele vai fazer. O problema é que você já chega diante dele dizendo o que você quer fazer. E normalmente o que a gente quer? Fugir. Fugir de problema é o que a gente quer. Só que os profetas se tornavam profetas e eram reconhecidos como profetas, não porque fugiam de problemas, mas porque eram as pessoas certas para serem procuradas quando um problema aparecia. E era isso que tornava eles reconhecidos. O testemunho de Samuel diz assim, ó: Samuel, reconhecido por profeta do Senhor, desde Dan até Berseba. Se fosse no Brasil, é como se o autor estivesse dizendo assim, ó: reconhecido como profeta do Iapó, que é o Chuí. Por quê? E aí o texto vai dizer: nenhuma de todas as palavras que saíram da sua boca. Aí o que o testemunho está dizendo que não é só as palavras que Deus falava em sua boca, não. É as palavras que ele também dizia. Deus garantia. Aí o texto diz: nenhuma de todas as palavras que saíram da sua boca o Senhor deixou cair em terra. Elias, a mesma coisa. Você lembra quando Elias disse assim: olha, sob a minha palavra eu digo que não vai cair chuva, nem orvalho do céu. Isso não foi Deus que mandou ele dizer, não. Se você olhar o texto direitinho, você vai ver que isso aí foi ele que disse. O que é que Deus fez? A mesma coisa que o texto aponta que Deus fazia com Samuel. Sustentou a palavra dele, porque ele tinha crédito, tinha vida com Deus. Então Deus sustentava o que mandava dizer e também sustentava aquilo que eles falavam, para que o testemunho dele como Deus continuasse sendo sustentado na vida desses profetas. Agora, como que esses homens desenvolveram tamanha fé, tamanho poder para a solução? Gente, aquela menina da casa de Naamã era um capitão de um grande exército. Uma menina que sabia quem era o profeta Eliseu, ela vai dizer para esse homem: olha, tem um senhor na minha terra que se o senhor conseguisse falar com ele, o senhor não ia ter mais essa lepra. Naamã, o sírio, vai lá onde estava o profeta. O endereço das casas dos profetas eram públicas, porque os problemas eram levados até lá. A gente quer ter testemunho, quer ter vida com Deus, mas Deus nos confronta nessa noite aqui dizendo: como eu vou ser glorificado? Como eu vou trazer reconhecimento? Como a minha glória vai se manifestar? Se de tudo que eu te dei, você só usa a sua inteligência, a sua matemática, seu recurso e sua criatividade para fugir de toda parcela, de todo cartão, de todo problema de família, de todo problema espiritual. Você odeia gente com problema, você foge de gente com problema, você não dá 5 minutos para aquela irmã que é esquisita, para aquele irmão que é esquentado. Por quê? Porque você quer vida perfeita, mas a verdade é que a tua vida perfeita vai acabar já já. Por quê? Porque a vida de quem tem uma vida que vale a pena tem que ser a vida de quem aprendeu, irmão, o ritmo da vida. E qual é o ritmo da vida? O ritmo da vida é que perfeição humana é utopia. A verdade da vida é que tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, tem dia que a gente tem dia que a gente não tem. A verdade é que tem dia que tu tem saúde, tem dia que tu está enfermo. Esse mundo está em rotação, e o mundo espiritual também. E você quer manter numa linha reta. A frequência cardíaca, quando entra em linha reta, é só para dar hora do obituário. Você está me entendendo? Agora, quando tem vida, é eletrocardiograma, é o gráfico subindo e descendo. E a gente vai aprendendo a entrar no ritmo e no compasso. Camille, como é que eu faço isso? Não é fugindo, é encarando. Você vai atender essas chamadas de telefone essa semana. Pare de fugir dos seus credores, pare de fugir, pare de fugir, pare de fugir de tudo aquilo que tem te perseguido
Ninguém vai embora. Essa hora me lembrou a cena de um filme que eu não vou dar ibope porque não combina. Ninguém vai subir. Rapaz, ninguém vai embora. Ninguém vai sair. Eles querendo fugir. Ninguém vai. Ninguém vai. Vou falar diretamente com alguém que entrou aqui numa crise dizendo assim: Senhor, o menino está me dando muito trabalho, mas eu vou fazer as malas dele e vou mandar ele para morar lá com a minha mãe. Vou falar do jeitinho que eu recebi aqui do Senhor, tá? Vai mandar ele para casa de ninguém. Ele é teu filho, vai ficar na tua casa. Tu vai encarar essa educação e vai ver Deus agir no expediente do turno que você não pode cobrir enquanto você cuida dele como mãe solo. Senão você nunca vai ter o potencial que hoje você vê na sua mãe. E nunca será o potencial que as outras pessoas precisam ver em você. Então Jesus diz: olha, vou ficar. Todo mundo vai ficar. E vocês vão ficar. Então eu quero que você aprenda essa lição, e eu só dou mais duas. Jesus está disposto a encarar a demanda da qual nós queremos fugir. Então, se Ele vai encarar, eu vou ficar. Posso ouvir um amém? Essa não pode ser só a minha verdade, tem que ser a sua também. Tenta dizer comigo assim: se Jesus encara, eu fico. Isso. Ele disse: manda, ninguém vai embora não, vai ficar todo mundo aí. São nesses problemas e nessas crises que a glória de Deus é manifestada. Sabe essa palavra que eu acabei de reproduzir, que era a palavra que o Elias disse: sobre a minha palavra não vai cair nem orvalho, nem chuva sobre a terra. Rapaz, aquilo trouxe uma fome, foi um desastre. Aquilo ali foi problema. Eita, mas deu muito problema. Aquilo foi problema. Veio fome. Quem tinha culpa pagou, quem não tinha culpa pagou também. Só que a impressão que você tem é que Elias está vivendo uma crise emocional, mas não está vivendo o problema do qual ele gerou. Por quê? Porque a verdade é que ele tem uma comunhão e uma intimidade com Deus que aqueles que estão debaixo da sentença a qual ele liberou não têm. Então tem mãe com fome, tem filho com fome, mas ele não. Ele está sendo alimentado pelo anjo, está sendo alimentado pelo corvo. Aí parece que Deus vai dar um choque de realidade nele e diz assim: olha, Elias, levanta, volta, e eu vou te mandar ir na casa de uma viúva. E essa viúva, a viúva de Sarepta, ela vai te sustentar. Só que quando Elias chega lá, a viúva que Deus levantou para sustentar ele só tinha um pouco de farinha, e a perspectiva de vida dela era curta, por causa de toda aquela fome, que agora é consequência da chuva do céu que ele lacrou. A viúva só tem um pouquinho de farinha, uma boca a mais que a do menino. E o Elias vai lá porque Deus mandou. Vai lá porque a viúva vai te sustentar. Agora sai do sobrenatural e vem para o físico. Vamos supor que a gente não é crente igual Elias. Imagina Deus dizer que a tua solução está na casa de alguém que tem mais problema do que você. É isso que Deus está fazendo, eu vou repetir. Imagina Deus dizer para você que a solução que você procura está na casa de alguém que está com mais problema do que tu. Foi o que Deus fez com Elias. Eu tenho para mim, isso aí sou eu que estou falando, que é uma maneira de Deus dizer assim: olha aí o que tu arrumou. Com as tuas palavras, olha aí o que tu arrumou. Tá a mãe, tá o filho. E aí você conhece a história. Ele manda preparar o bolo, manda fazer para ele primeiro.
E aí depois ele profetiza e abençoa a vida daquela mulher. Mas aonde estava a solução? No meio do problema. E aonde estava o milagre que traria de volta estabilidade para a casa daquela mulher que tinha uma perspectiva curtíssima de vida, no meio de uma demanda que ela também poderia ter fugido. Imagina, tu só tem um pedaço de pão, é para você e para o teu filho, só dá para fazer um pão ali para vocês, um bolo ali de farinha para vocês. E aí chega um homem de fora e fala: faz esse único pedaço aí, esse único ingrediente que você tem aí para fazer um bolo, faz ele para mim. Ô irmão, você fugia ou não fugia? Vamos falar a verdade? Só que o que Deus está dizendo pra gente é: quando eu fico, você não foge. Se eu ficar, você não precisa fugir. Eu não sei qual é a área da tua vida, se é emocional, se é espiritual, batalha espiritual. Se você está querendo se mudar de casa, a casa que Deus deu, porque está vendo vulto de um lado para o outro, é gente fazendo isso, é gente fazendo aquilo, é você sentindo aquilo outro, e você dizendo: ai meu Deus, eu vou embora. Só que hoje Deus está dizendo para alguém: fui eu que te consegui essa casa. Você fica, quem sai é o demônio. Você fica, quem sai é o espírito de perseguição. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas Jesus está dizendo: quando eu ficar, é o sinal que você não tem que ir para lugar nenhum. Aí ele diz: fica todo mundo aí. Aí um dos discípulos vai chegar para ele e vai dizer assim: Senhor, que ele vai dizer assim: o que vocês têm aí? Aí o menino tinha deixado lá 5 pães e 2 peixinhos, né? Aí os discípulos vêm e dizem assim: Senhor, tudo que nós temos aqui são apenas 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para toda essa gente? Aí Deus mandou eu dizer isso aqui para vocês: o recurso que temos só se torna ilimitado. Eu disse o que, gente? Por favor, vem de novo. Eu disse o que? O recurso que nós temos só se torna ilimitado nas mãos dele. Na nossa mão dá para nós, na mão dele vai dar para todo mundo. Então você tem que parar de fugir de quem te dá demanda, porque muitos milagres só estão sendo possíveis na sua vida porque você não anda na sombra, mas anda acompanhado de gente que motiva Deus a fazer coisas através de você. Deu para entender o que Deus está falando aqui? Que é isto para toda essa multidão? Então eles oferecem, mas ao mesmo tempo se constrangem daquilo que estão oferecendo, porque no fundo do fundo não querem que seja utilizado, e também não acreditam que aquilo possa ser o suficiente para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas reunidas ali. Aí Jesus diz assim: traga-me aqui. O que ele está dizendo? Bota aqui na minha mão. Aí pega os 5 pães, os 2 peixes. Eu não sou de ficar correndo atrás de número na Bíblia, mas tem número que é muito emblemático. São 5 pães e 2 peixes. Isso totaliza 7 itens. E eu não preciso forçar, não precisa ser teólogo. Todo mundo aqui sabe que 7 aponta para aquilo que é suficiência, para aquilo que chamamos de perfeito. Então veja, você pensa assim: eu não tenho como resolver, eu não tenho como ajudar, eu não tenho como pagar, eu não tenho como curar. E o Senhor está dizendo: bota na minha mão o que você tem. Por quê? Porque é o suficiente para eu fazer o que eu vou fazer. 7 aqui é perfeição. Você pensa que todo recurso que você tem é pouco, você pensa que toda inteligência que você tem para resolver isso é pouca, você pensa que todo o dinheiro que você tem para resolver isso é pouco, você pensa que a eloquência que você tem é pouca, que os amigos que precisaria ter para fazer são poucos, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: só é pouco na sua mão, na minha mão é o suficiente. Então o que eu tenho que fazer, Camila? Essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil não é ver Jesus trabalhar. A parte mais difícil é ver, é dar a Ele autonomia para mexer no que estava seguro na minha mão. Essa é a parte difícil. É pegar aquilo que na minha mão é seguro e ver eu transferir aquilo para a mão de Jesus. Por quê? Porque na minha
mão todo recurso é administrado por mim. Minhas palavras são administradas por mim. Minhas amizades são administradas por mim. Na minha mão o culto é administrado por mim. Imagine esse jovem que está tocando o teclado aqui. Na mão dele o teclado está sob o domínio dele, porque ele é tecladista. Vai ver, ele até arranha um pouco de guitarra ou um pouco de bateria, mas eu tenho para mim que o instrumento que ele usa para trabalho é o teclado, não é isso? Você usa o teclado. Então se de repente eu chegar para ele e falar assim, ó, você vai agora tocar bateria, ele não vai tocar com a mesma desenvoltura que ele toca teclado. Ele vai ficar um tanto quanto travado. A mesma coisa é se eu pegar o baterista ali agora e falar, o baterista faz o seguinte, troca com ele aqui e agora você toca teclado e ele toca bateria. Não é um instrumento de ofício deles. Eu não tenho dúvida, ainda mais se eles forem da Assembleia de Deus. Toca teclado, toca bateria, toca guitarra, toca baixo, toca pandeiro, toca tudo, porque crente que aprende é assim, toca um pouco de tudo, mas não é o ofício dele. Ele vai ficar melhor no teclado, ele vai ficar melhor. Ei, é a mesma coisa quando você tem um recurso. O difícil não é ver Deus trabalhar no recurso. O difícil é pegar o recurso que está na minha mão e botar na mão de Deus. Por quê? Porque na minha mão eu uso o recurso como eu acho que é melhor ele ser usado. E na mão de Deus? Na mão de Deus ele usa como quer. E se tem uma coisa que dá agonia, é ver na mão de outra pessoa algo que eu estou acostumado a só ver na minha. Aí você olha para a cena e pensa, o problema é grande demais, eu vou fugir. Só que Jesus está hoje aqui dizendo, não precisa fugir. Eu não só vou trazer estabilidade, como vou trazer multiplicação, como vou fazer sobejar. Vou te dar uma experiência de milagre e nunca mais você vai ter medo de gente. Nunca mais você vai ter medo de fome. Nunca mais você vai ter medo de multidão. Nunca mais você vai ter medo de problema. E aí, Camila, o que é que eu tenho que fazer? Transfere o recurso. Essa é a hora que a gente trava, porque a gente quer ver Deus fazer, mas quer que Ele faça através das nossas mãos. Fala comigo, Jesus. Passa por aqui. Chega lá onde eu quero, mas chega através das minhas pernas. Chega lá onde eu quero, mas chega usando a minha mão. É complicado, porque quando Ele quer glorificar o nome dEle, uma das primeiras coisas que Ele faz é tirar da tua mão o controle. Mas a gente quer milagre, mas não quer perder o controle. A gente quer milagre, mas não quer dar para Deus autonomia. Ó Espírito Santo, até aqui tu age, daqui para cá é a minha boca mesmo que fala. Olha Espírito Santo, aqui tu age, daqui para cá é meu jeito de fazer. Isso aqui deixa comigo, isso aqui deixa que eu resolvo. Só que Jesus está dizendo, filho, você não vai botar o peixe na minha mão e ficar com pão não. E eu também não vou aceitar pegar o pão e você ficar com peixe. Aqui não adianta confiar parcialmente. Confiança parcial é desconfiança integral. Se é para confiar, ou bota tudo ou não bota nada. Agora, quer viver uma vida mediana, medíocre a vida toda? Quer acordar todos os dias sabendo como é que vai fugir? Para que casa vai ter que se mudar? Quantas parcelas vai ter que ser dessa vez? Qual é o banco que você ainda não perdeu o nome para pedir um novo empréstimo? Então segue teu caminho. Agora, quer perder o medo? Perde a autonomia. Entrega tudo na mão dele. Faça como a viúva. Faça como a viúva. Ela não fez como os ricos. Os ricos davam do que sobravam. Ela deu tudo que tinha a um altar espiritual aqui. E o Espírito Santo está dizendo, 2025 é ano de solução. Ou coloca tudo e espera o retorno, ou não coloca nada e vai-te embora com os teus pães. Agora, quer vitória? Coloca tudo, confia, 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 confia totalmente, confia integralmente. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam na bolsa, outros em investimento.
Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, não de pregar, mas de fazer parte, de participar da conferência Acorrentados Jamais. Essa palavra se tornou, assim que eu descobri que estaria aqui na conferência, um clamor que suscitou na minha alma, e já tem uns 3 dias que eu tenho profetizado isso na minha casa, no meu lar, na minha vida, no ministério que o Senhor me confiou, e aqui para os irmãos que estariam presentes, declarando: acorrentados jamais. Então poder fazer parte disso hoje aqui é profético, é poderoso, e eu queria agradecer muito e louvar a Deus pela sua vida, pastor Adelso, pela vida da pastora Úrsula também. Deus abençoe vocês, o matrimônio, 20 anos, não foi? 20 anos, coisa linda. Deus vai te dar vitória, hein, homem? Eu senti ali, ó, Deus renovando as forças da tua serva. Pastor Adelso, de verdade, Deus abençoe sua vida. Eu estou impactada com o ministério que o Senhor lhe confiou, pelo nível de transparência, de simplicidade. É bom ser importante, mas só é importante de verdade quem pode ser útil. O Senhor é muito útil na obra de Deus. Deus lhe guarde, lhe preserve. Obrigada por tamanha honra. Muito obrigada. Irmã Úrsula, onde quer que a senhora esteja, força. Depois de tantos dias de conferência, Deus vai lhe dar vitória. De verdade, muito obrigado. Pastor Márcio, Deus abençoe sua vida. O senhor é um pastor não só da Lagoinha, mas o pastor Márcio, ele tem um nível de pastoreio que se estende pelo Brasil, pelo mundo, e por todos aqueles que conseguem ouvir aquela voz tão doce, tão suave. Que voz diferente, né? Ele é diferente demais. Pastora Renata, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Flavinho, da pastora Isa. Deus em Cristo abençoe, continue honrando o ministério e a vida de vocês. Quero dar um glória a Deus em especial também. Ô Camila, calha a boca, pregue logo. Ô meu irmão, a quem honra, honra. Não há outra moeda que pague a honra senão a honra. E são pessoas que são canais de Deus para a nossa vida hoje. Entre elas aí e eles, eu quero glorificar a Deus pelos voluntários dessa igreja, na pessoa da irmã Maura, que está aí ajudando a gente em tanta coisa. Irmã Maura, Deus te abençoe. Obrigada por tudo aí, viu? A todos, aplaude mais forte, que é para todos os voluntários. Deus abençoe. Glória a Deus. Ô Maura, obrigada, viu? Você é top. Obrigada, Deus te abençoe. Se eu já te amava, agora eu te respeito, porque depois de um dia inteiro de conferência, a pessoa que vem com o braço erguido assim, ó, e só sai perfume, é digna do nosso respeito. Mulher tá cheirosa, rapaz, até agora. Coisa linda. Vamos ao texto, irmãos, sem mais delongas. Nossa, agora eu falei como uma assembleiana em quem não há dolo. Sem mais delongas. Meu Deus. Gênesis 21, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 9 em diante. Gênesis 21, versículo 9, diz assim o texto sagrado: Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: Deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, mas em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também
do filho desta serva, eu farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar, e pondo-os sobre o ombro dela, deu-lhe também o menino e a despediu. Deu-lhe também o menino e a despediu. Só para que você não esqueça, diga comigo assim: deu o menino e despediu. Isso, diga assim: despediu. Diga assim: está despedida. Isso. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Guarda isso. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, lhe dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitando no deserto foi flecheiro. E você diga amém por essa palavra. Agora apoie a Bíblia sobre o seu colo, se você puder, de modo que você libere as suas mãos, libere as suas duas mãos e segure as mãos da pessoa que está sentada ao seu lado. Ai, Camila, mas eu não conheço essa pessoa. Meu irmão, não tem problema. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Existem unções que só podem ser derramadas na força da comunhão, você sabia? Então não precisa conhecer não. Pega na mão dele, na mão dela aí agora, e deixa, não pega meio requenguela, meio frio não, que dá nervoso. Pega com força, deixa essa pessoa perceber que ela não veio participar de uma noite de entretenimento gospel, não. Faz ela entender. Eu sei que ela já entendeu, mas confirma essa certeza. Faça ela entender que ela se assentou ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno, que Deus trouxe ela aqui para um antes e um depois deste dia chamado hoje. Feche os teus olhos agora, curve a sua cabeça e comece a pedir: Senhor, continua falando comigo de maneira ainda mais intensa, de maneira ainda mais profunda. Fala comigo na tua palavra. Comece a pedir por ti. Peça por você, peça por você. Se humilhe diante dele agora e diga: Senhor, fala comigo. Continua movendo dentro de mim. Ainda há espaço em mim para mais transformação. Ainda há espaço em mim para a quebra de correntes. Ainda há em mim uma necessidade. Ainda há em mim um desejo, um anseio de ouvir a tua voz no âmago, no íntimo da minha alma. Ali é onde o remédio não atua mais. Ali é onde a medicina já chegou aos seus limites, mas a tua voz pode atravessar ossos, medula. A tua voz pode organizar meus pensamentos. A tua voz pode entrar e dividir, determinar o espírito, a alma e o corpo. Senhor, eu creio. Comece a orar. Senhor, eu creio. Pai, em nome de Jesus, eu creio que tu tratou da alma, que tu ergueu o espírito e que tu pode fechar curando o corpo, fazendo o corpo reagir. A cura que a alma já recebeu, a cura que o espírito já ministrou. Doenças psicossomáticas que reagem na fibromialgia do corpo, que reagem na dor nas articulações, em nome de Jesus, saia dessa vida agora mesmo, pelo poder da tua palavra. Pressões que estavam desreguladas, Senhor, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada nesta noite, visita aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa, em nome de
Jesus, a tua palavra nos garante que o jugo será despedaçado pelo poder da unção. Cumpre o que tu disseste que faria quando tu me chamaste ao santo ministério da palavra, dizendo que enquanto a tua palavra estivesse sendo pregada, demônios iriam bater em retirada, curas físicas aconteceriam imediatamente, agora mesmo, em unidade, em fé, em concordância. A Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte concorda em oração. Cura, 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 cura de dentro para fora. Toda hemorragia seja estancada, todo mioma seja neutralizado, célula cancerígena vai perdendo força agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Conclui esta obra, conclui este negócio nesta noite. Conclui, Senhor, conclui, porque a alma foi ministrada, conclui porque o pecado foi confessado, conclui porque o perdão foi liberado, e é a tua palavra que nos garante: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa enfermidade não pertence mais a esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Sai agora, problema renal, saia agora, depressão, sai agora, deixe essa vida agora, saia. Se for casta, sai agora também, porque maior é o que está conosco do que o que vai com o mundo. Em nome de Jesus, nós expulsamos as enfermidades. Agora, 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 pega tudo que é teu, pega tudo que é teu. Em casa agora, no trabalho, no plantão agora, 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 que haja testemunho, que haja testemunho. Agora, 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 é agora, é agora, não é amanhã, é agora. Pega as tuas coisas e sai, sai em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Abra comigo a sua boca e diga agora, em nome de Jesus. Quando eu gritar e você também saia, você vai soltar a mão dessa pessoa, mas até lá não solte a mão dela. Segure a mão dela, nós vamos dizer em nome de Jesus: saia, ou melhor, agora. Nós vamos dizer agora, em nome de Jesus, saia. Prepara, diga agora, em nome de Jesus Cristo, saia. Solta a mão dela, porque o Senhor está quebrando correntes na área física também. Não vai ficar. Você é livre, você é livre, você é livre. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Cai por terra toda magia, todo encantamento, obra contrária. Você é livre. O jugo será despedaçado pelo poder da unção. Você pode até duvidar de mim, mas você não vai conseguir duvidar desta unção que está descendo aqui agora. Unção, unção de libertação. Aleluia, aleluia. Renda graças ao Senhor. Glorifique a Ele, porque Ele é o mesmo e não mudou. Oh glória, oh glória, aleluia,
vai glorificando, aleluia, oh glória, poderoso é o nome de Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus como nosso Deus. Um Deus que trabalha. Você está aqui, Ele está trabalhando. Você vai dormir, Ele vai continuar trabalhando. Ele está dizendo: você tira férias, mas eu trabalho. Você descansa, mas eu não. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu posso ouvir um amém. Eu posso ouvir um amém. Esse é o Deus que a igreja serve. Aleluia. Aleluia. Respire aliviada, respire aliviado. Respire, respire. Respire o alívio das dores que você um dia sentiu e não está sentindo mais. Não está sentindo agora. Respire aliviado. Deus está falando comigo que tem um paciente renal que faz esse tratamento de filtrar o sangue. Você vai contar testemunho na igreja, porque você vai lá e Deus está dizendo: refaz o exame, porque se você continuar só fazendo o exame sem refazer, você não vai perceber que eu já curei. Refaz. Refaz, porque você vai sentar nesta cadeira uma última vez, assim diz o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Não dá tempo de perguntar o que, mas tem alguém aqui que agora mesmo poderia dizer assim, ao procurar a dor, porque às vezes a dor é tão constante que você até esquece que não está sentindo mais. Aí você procura, você fala: olha, realmente não está mais aqui. Há alguém aqui que, procurando uma dor insistente ou latente, agora debaixo dessa atmosfera, sentiu que não está doendo mais? Há alguém aqui que estava com alguma dor? Camila, eu estava aqui com uma dor agora. Vocês duas? Lá em cima, vou olhar já já. Aqui embaixo, mais alguém? Você estava com uma dor? Aí, não está sentindo mais? Era onde a tua dor? No coração? Aleluia. Amém. Onde é que estava doendo? Você que levantou a mão aí, cadê a outra? Alguém levantou a mão aqui? Aonde estava doendo, minha filha? Aí também? Glória a Deus. Alguém dor nos ossos, joelho, cabeça, alguma coisa? Ossos. Era o que? Coluna? Doendo muito tempo? 3 meses. Seja livre. Não vai dar para ouvir todo mundo. O que era? Ombro? Não conseguia? Estava doendo, parado? Graças a Deus. O que era? Cabeça? Estava com dor? Graças a Deus. Lá atrás, lá no fundo, é o que? Joelho. Deixa ver, deixa ver. Que aqui, eita, ela pulou para ser abusada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Seja curado, seja livre, seja restaurado. Não dá para ouvir todos, mas o milagre é grande para quem sabe que recebeu, não é? Então não deixa ninguém tocar naquilo que você sabe que recebeu. Amém ou não amém? Senta devagar que é para não pecar. Glória a Deus. É tão bom, igreja, que a gente pode beber água, né? Tem igreja que dizem que a gente pode beber água, mas ficam secando a gente. Quando a gente pode beber água na igreja é um alívio.
glória. Deus abençoe. Glória a Deus. Quando eu ouvi que a conferência tratava-se de quebrar correntes, né? O Espírito de Deus me trouxe Agar, uma mulher que viveu um nível de libertação de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Mas primeiro eu preciso ministrar para você que já ouviu a história dela de maneira superficial. Eu preciso, talvez, às vezes nem todos, mas alguns aqui, talvez tenham criado uma expectativa errada da vida de Agar, por saber que ela se tornou muito famosa, muito conhecida na história, por ter sido introduzida na cama de Abraão. E aí às vezes as mulheres, principalmente, ao verem esse contexto, imediatamente já geram uma repulsa de Agar,essazinha. Olha aí Agar, e o que a gente vê de gente pregando e descendo a ripa em Agar, não por pregar o que está escrito, mas por usar o que está escrito para pregar suas emoções. É disso que a Bíblia fala, sobre não haver particular interpretação naquilo que é lido. Você não pode permitir que o seu desejo de romantizar uma história, ou o quanto aquela história e aquele personagem se identificam com a sua vida, possa determinar o viés para onde você vai levar o curso da mensagem. A gente não pode fazer isso. Eu já ouvi isso já de muitos amigos, né? É um equívoco que, se a pessoa que ministra a palavra não vigiar, ela comete. Qual equívoco? A tendência de acreditar que você pode conduzir, de fato até pode, né? Você acaba conduzindo as pessoas a decidirem se elas vão amar o personagem, se identificar com o personagem ou odiar o personagem. Só que o equívoco que eu digo é que isso não é correto. A Bíblia não foi feita para que nós venhamos ler e avaliá-la de acordo com as nossas emoções. Tem muita gente terceirizando a ministração da palavra. Não, irmão, não dá para aprender de Bíblia só assistindo mensagem no YouTube. Não tem como. O texto precisa ser lido da maneira como ele é escrito, interpretado no contexto cultural da ocasião que ele foi escrito e aplicado da melhor maneira possível, sem transgredir nenhuma dessas coisas, que são os critérios que asseguram que a palavra de Deus é digna de toda a aceitação, porque ela é verdadeira e nela não há erro. E às vezes aonde há o erro? Nesse equívoco da gente acreditar em Deus pelo que os outros dizem, conhecer pelo que os outros falaram e terceirizar o entendimento do que a Bíblia diz, baseando somente no que os outros falaram e não no que você leu. Tem que ler, tem que estudar. Então, desprovido de qualquer outro tipo de sentimento a não ser o que está escrito, avalie a história de Agar exatamente como ela se sucedeu, como ela aconteceu. Como foi que aconteceu? Teve uma vez que Abraão e Sara, vou contextualizar bem rapidinho, tá bom? Teve uma vez que Abraão e Sara, ao descerem do Egito e ao subirem de lá, eles subiram muito abençoados. E dentro desse contexto, Agar é uma serva egípcia. E no capítulo 16 do livro do Gênesis, você vai ver que, na verdade, depois de Sara receber de Deus a promessa de que ela geraria um filho e daria esse filho, né? Esse filho seria o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão. Vendo ela que o tempo passava e que ela não gerava, ela não dava luz a esse filho, ela vai ficando muito ansiosa. E aí sim, ela vai pegar esta serva. Completa aí para mim, por favor. Ela vai pegar esta serva. É assim que o texto é apresentado, desde o início até na tradução do original. A palavra não aponta para escrava, a palavra aponta o tempo todo para serva. Agar tinha um vínculo de confiança de Sara diferente de outras. Por quê? Porque na cabeça de Sara ela pensou: preciso de alguém de confiança para poder colocar na cama do meu marido, ou seja, essa pessoa vai entrar na nossa intimidade. E lembra o que ela falou com Abraão? Ela disse assim: Abraão, deita com a minha serva e dela vai nascer o filho. E Abraão fez esse sacrifício, tadinho. Mas outro dia a gente fala disso. Aí isso vai acontecer e Agar vai deitar uma única vez na cama de Abraão, o pai de uma grande promessa. Não porque ela era uma prostituta,
Não porque ela era uma mulher interessada ou endereçada a qualquer outro motivo, senão uma única coisa. Qual, Camila? Obediência. Sara, o pedido de Sara não é um pedido. O pedido de Sara, que é conhecida como sua senhora, é uma ordem. E uma ordem que não pode ser negligenciada. Agora, para você que talvez ficasse pensando: Agar não teve problema nenhum em fazer isso. Primeira coisa, ela era bem mais nova do que ele. Segunda coisa, ela já estava debaixo da tutela e dos serviços de Sara e de Abraão há muito tempo. Era complicado ela olhar para um homem idoso como Abraão, e vê-lo apenas como homem e não apenas como patriarca de toda a sua casa e esposo de Sara. Então não pense por um minuto, tentando romantizar o contexto, que isso foi fácil para Agar. Debaixo de ordem e de determinação de sua senhora, ela vai uma única vez e concebe. Ela engravida, é dado o tempo determinado para saber se aquela situação foi efetivada, e foi efetivada através de uma gestação, e ela passa a gerar. Só que ela foi comprada, foi levada como serva. Ela não sabe o que é ter vida de senhora. Agar não sabe o que é ser livre. Agar nunca foi portadora de uma promessa. Deus nunca visitou Agar e lhe deu uma promessa. Ela nasceu e cresceu, e no seu período de crescimento, doutrinada como serva, comprada como escrava, para viver debaixo de uma situação de serviçal. E agora ela não tem condições psicológicas e nem maturidade alguma para aparentemente saber determinar até que ponto ela é serva e até que ponto agora ela é senhora, haja vista que está carregando um fruto do seu Senhor. E ela não vai lidar bem com isso, não. Tem gente que só de ser pobre e ficar rico já não sabe lidar bem com isso. Você imagina o nível de patente a qual Agar está sendo submetida agora. Por ela carregar um filho de Abraão, você pode ter certeza que ela já não dorme no mesmo lugar que ela dormia. Você pode ter certeza que ela já não come a mesma coisa que ela comia. Você pode ter certeza que o tratamento mudou, porque há no ventre dela agora um fruto de Abraão. Agora, qual foi a aliança que Deus fez? Deus fez uma aliança com Abraão. Então todo aquele que se aliançar a Abraão, se aliança automaticamente ao Deus de Abraão, voluntária ou involuntariamente, direta ou indiretamente. E não sou eu que estou dizendo isso, é Gênesis 12. Quando o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez uma promessa, dizendo que multiplicaria a sua descendência, que tornaria ele, que daria uma terra próspera a ele e a sua descendência. Isso é promessa. Completa para mim, por favor. Isso é... Quando Deus faz uma promessa a você, Ele não tem obrigação nenhuma de se aliançar a você. Ele pode muito bem te fazer cumprir aquela promessa sem que Ele esteja aliançado com você. Ele, por exemplo, não disse a Moisés: a terra que eu jurei na peregrinação da saída do Egito para a conquista de Canaã. Ele não disse a Moisés, irado pela rebeldia e dura cerviz do povo. Ele não foi ter uma conversa tete a tete com Moisés. E ele não disse: Moisés, a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria, eu vou cumprir, mas a minha presença não vai mais com vocês. Eu não vou. O que ele está dizendo? Vai haver cumprimento de promessa, mas não vai haver continuidade de relacionamento com essa geração. Então Deus pode fazer cumprir promessas sem se sentir obrigado a manter-se no relacionamento. Compreenda isso. Só que o que Deus fez a Abraão não foi só uma promessa. O texto de Gênesis 12 continua, e ele diz o quê? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Se fosse numa linguagem do populacho bem carioquês, para todo mundo entender, Deus estaria dizendo assim para Abraão: ó, não gostou de você, não precisa gostar de mim. Agora, se gostou de você, não precisa nem me conhecer. Se te abençoou, é o suficiente. Eu me sinto abençoado por quem te abençoou, Abraão. Eu me sinto perseguido por quem te persegue, Abraão. Porque quem fizer qualquer coisa a você, seja de bom ou seja de ruim, estará fazendo isso é aliança. É Deus dizendo: pegou para você, pegou para nós dois. Por que a promessa de Isaac demora 25 anos para se cumprir? Porque na verdade o texto diz que Deus amou Abraão e começa chamando ele de servo, mas muito antes do cumprimento da promessa termina chamando ele de amigo.
E quando foi que Abraão desenvolveu esse relacionamento com Deus? Quando recebeu a promessa? Não. Quando começou a caminhar com Deus, independente do cumprimento dela. É no caminhar, é na caminhada que Deus vai dizendo: sabe por que eu ainda não cumpri tudo que eu te prometi? Não é porque eu não tenho poder para fazer, não. Inclusive, eu estou aparentemente protelando o cumprimento de umas promessas. Não é nem porque eu não posso te dar, nem tanto porque você não pode receber, mas é porque eu estou amando desenvolver relacionamento com você, independente daquilo que eu te prometi, independente daquilo que eu disse que te daria. É sobre isso. Por exemplo, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12 e diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus já sabia qual era a terra, sim ou não, igreja? Mas Deus disse para Abraão qual era a terra? Deus não disse para Abraão qual era a terra, mesmo sabendo qual era a terra. Porque isso não é sobre aonde Abraão vai chegar, isso é sobre como Abraão vai caminhar com Deus até lá. Não é sobre aonde chegamos, é sobre a forma que decidimos caminhar até chegar lá. Jesus nunca disse eu sou o destino, mas nunca disse. Ele dizia eu sou o. Porque não é sobre a sede de chegar, é sobre fazer uma caminhada que glorifica a Deus antes mesmo de entrar lá. Por que o Senhor queria destruir a geração que antecedia Josué e Caleb no deserto? E de fato destruiu. A viagem de 40 dias demorou quanto tempo? E todo um ciclo geracional, porque 40 anos fala do nascimento e da perda de um ciclo geracional. O ciclo geracional que antecedia Josué e Caleb pereceu completamente naquele deserto. Por quê? Porque eles não queriam caminhar com Deus, eles só queriam chegar. Quem só foca onde Deus disse que ia chegar perde-se muito antes de atravessar a linha. Muito antes. Olha o que Jesus diz. E disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 16, 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo, que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que motivado em me seguir perder, já. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos interpretar o texto rapidinho. Se você quiser vir com o pensamento de ganhar, você é perdedor mesmo que chegue aonde queria. É isso que ele está dizendo. Agora, se para chegar aonde eu disse que te levaria, ou aonde eu estou, você tiver que renunciar no caminho, considere-se vencedor antes de chegar. É isso que ele está dizendo. Pois de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma. Então veja, não é sobre saber aonde ele pode me levar, é saber se ele vai caminhar comigo até lá. E aí não é a promessa dele que determina isso, mas a maneira como eu administro o nosso relacionamento até que ela se cumpra. E Camila, e aí, depois que ela se cumpre? Normalmente a hora certa de quem Deus não quer destruir relacionamento para cumprir promessa. Ei, não peça a Deus para se apressar. Não se apresse em viver o cumprimento das coisas que Deus falou. Tem gente que está desesperada, você sabe por quê? Viveu o cumprimento e Deus não ficou na terra que lhe deu, mas antes deu tchau. Fiz minha parte, agora segue aí. E aí eu te pergunto, tem como seguir o cumprimento de uma promessa que foi feita por um Deus maior do que a gente, haja vista que não foi feita na proporcionalidade do nosso tamanho, mas na proporcionalidade do nosso Deus? Camila, eu não entendi nada, vai entender agora. Como é que uma plataforma como eu e você vai sustentar uma coisa que saiu da mão de Deus, sem que a mão de Deus dê sustentabilidade a essa plataforma? Então esse é o perigo de viver uma vida focado no cumprimento de uma promessa e não entender que ela só foi um chamariz para aprendermos a desenvolver relacionamento com Deus. Aí você chega na casa que queria morar, porque dinheiro compra casa, mas sabe o que dinheiro não compra? Lar. Só Deus constrói lar. Aí você dorme no colchão mais caro que o dinheiro pode comprar.
E o Zé, que ainda está no colchonete, tira onda, porque ele tem o melhor sono da vida dele. Tudo que você queria ao chegar nesse big colchão não era ter um colchão, era poder dormir em paz. Sapatos que determinam o auge da sua vida, bem-sucedida monetariamente falando, mas pés que não sabem para onde vai. Tem gente que está andando de chinela havaiana tirando onda. Até porque chinela havaiana não está barato não. Mas está tirando onda, por quê? Porque não é sobre o que eu calço nos meus pés, mas se eu sei para onde eu estou indo, com quem eu estou indo e aonde eu vou chegar. Homens e mulheres podem se conhecer por afinidade e se casar por afinidade, mas casamento, quem sustenta é Deus. Eu falei para uma amiga esses dias, perguntei para ela, eu disse assim: o que tu acha que sustenta casamento dos crentes? O amor ou o temor? Ela na hora, sem titubear, ela: o temor, é claro. É o voto, é o Senhor que honra, e é o Senhor que acrescenta, e é o Senhor que faz. O que fez hoje aqui enquanto o pastor orava, tocando no casamento, libertando, abençoando, fazendo o amor ser realidade e não uma promessa. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Salomão disse assim: com esforço se constitui a casa, mas a esposa é o favor do Senhor. O que ele está dizendo? Homem, trabalhe para construir uma estrutura, mas família, quem dá é Deus. Então tudo é sobre o caminho e não sobre a chegada. Por exemplo, quando você recebe de Deus uma promessa e só fica pensando na chegada, quando eu tiver dinheiro, quando eu terminar a faculdade, quando eu me casar, você está protelando a felicidade que Deus já te deu agora. Porque Ele está dizendo: tua alegria não é você chegar lá onde você queria, mas é saber que eu estou caminhando contigo até lá. E aí você não precisa chegar lá para dar culto em ação de graça. Eu vou falar um negócio que Deus está mandando eu dizer aqui. Lembra quando tu não precisava alugar salão para fazer culto de graça? Lembra quando tu comprava o pão, a mortadela, o refrigerante e falava: vambora, é culto de ação de graça? E o povo ainda dizia assim: mas por quê? Recebeu uma bênção, você diz: não, estou vivo, Deus tem me livrado do laço do diabo e eu quero render graças a Ele. É caminho. Agora veja, então a aliança é muito mais importante do que promessa ou do que o cumprimento dela. E aí dentro desse contexto, o que Deus está garantindo para Abraão? Quem colar com você, cola comigo. Então a sombra da árvore de Abraão, só para você entender, ela é tão grande que ele tem que selecionar até quem fica na calçada dele. Não é para todo mundo que a cadeira da mesa pode ser puxada. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a seletividade no evangelho, sim. O mundo mais do que nunca ama falar de democracia, mas se pregássemos a Bíblia do jeito que é, compreenderíamos democracia como a liberdade com que Cristo nos libertou. Para quê? Para não vivermos, como disse o pastor, aprisionado pelas reputações e pelas opiniões que as pessoas têm ao seu ou ao meu respeito, na preocupação de que precisa se agradar a todos e a tudo o tempo todo. Se pregássemos o Deus não democrático, mas teocrático que Ele é, eu temo que ficássemos poucos nós aqui nessa noite, ou em qualquer lugar que se destine a falar de um grupo, de uma maioria. Então veja isso: qualquer pessoa, qualquer uma que Abraão trouxesse para perto, ele colocava Deus sobre sua responsabilidade. Foi o que aconteceu com Agar. Agora, você vai ver Deus execrando Agar, como fez Sara quando percebeu que ela gerou. Olha o que aconteceu: a barriga dela começou a crescer e ela percebeu que não estava pronta para aquilo, e ela não sabia se comportar dentro daquele contexto. Olha para mim, existem cumprimento de coisas que só estão preparado para as almas que receberam a promessa. Tem gente que vai ver Deus te prometer, mas quando cumprir não vai estar pronto para ver o cumprimento. Porque tem pessoas que só estão aptas para caminhar com você, enquanto o que Deus disse é uma espera. Guarde isso. Quando cumprir, imediatamente
elas não sabem mais como se comportar dentro de um cenário de cumprimento. Elas só sabem se comportar dentro de um cenário de espera. Escute, esse era basicamente o caso de Agar. Ela não sabia como se comportar porque ela foi comprada como escrava. Abra a boca aí comigo, ela foi comprada como? Só que por causa do vínculo de confiança que Sara tem com ela, o tempo todo você vai ver Sara dizendo assim: deita com Agar, minha serva, e da minha serva nascerá um filho. E o que é serva? É diferente de escravo? É serviço com dignidade. Há respeito mútuo. E na escravidão não. Agora perceba isso. Quando Sara quer que Agar faça algo que envolve ela lhe chama de serva. Completa aí para eu ver que você está entendendo. Quando Sara queria e ordenou que Agar deitasse com Abraão para tomar o filho que dela nascesse, ela disse: deita com a minha. Vai ouvindo. Mas quando Agar, não sabendo se comportar, e Sara também não, porque percebeu que entrou num vento, e ela começa a espremer a Agar. Agar não vai saber se comportar, e ela foge para o deserto de Sul. Gênesis capítulo de número 16. Vendo que sua senhora a espizinhava, vendo que sua senhora a maltratava. Ora, Sara, se tu já maltratava Agar, e se Agar já não te servia, por que tu não mandou ela embora? Porque ela não tem a autoridade de mandar embora alguém que carrega uma semente de Abraão. É por isso que você tem que vigiar para quem você traz para a sombra da tua promessa, porque você empodera pessoas que não estão prontas. Então vigia. Então o que ela fazia nesse caminho? Esmiuçava, implicava, perturbava. Abra a boca comigo e diga: pressão psicológica. Diga, pressão psicológica. Quem não tem autoridade para te tirar do lugar que a sua gestação te colocou, vai pressionar você psicologicamente. Por quê? Porque quando você conquista uma bênção num lugar, se é a pessoa que viu você gerando o que está gerando não suportar o que você está gerando, ela sabe, ele sabe que só Deus pode te tirar dali. Só Deus. E mais quem? Mais uma pessoa. Quem? Você. Então o que o adversário vai fazer? O que a mulher rixosa vai fazer? O que o coração de uma mulher ofendida e magoada vai fazer? Vai fazer de tudo para te pressionar psicologicamente, para que você tome a decisão de abrir mão do que nem pediu, mas recebeu. Quando você gerar algo que não era prometido, mas que aconteceu pela conexão de um relacionamento com Deus de alguém, tudo o que vão fazer é colocar na tua cabeça que não foi preparada para viver o cumprimento de uma promessa, que você também não vai dar conta da administração dela. Então renuncia a tudo e vai-se embora. No mundo espiritual, agora mesmo, demônios não estão dizendo fica. Sabe o que eles estão dizendo? Vai embora, abre mão de tudo, larga tudo, deixa tudo. A palavra que normalmente as pessoas que estão passando por processo de humilhação costumam ouvir quando é indevido o que lhes aconteceu, normalmente a primeira palavra é: você não precisa disso, larga isso, sai disso. Só que o Senhor te trouxe hoje aqui para avaliar a história de Agar. Continue comigo. Desesperada porque não estava pronta para aquilo, ela fugiu. Bora que eu já vou para o capítulo 21. Desesperada pela maneira como Sara lhe maltratava, ela fugiu. Então complete aí. Desesperada pela maneira como Sara lhe tratava, ela fez o quê? Ela fez o quê? Ela fez o quê? Fugiu. Olha para mim. Fuga não é ato de liberdade. Desistir de um ministério não é ato de liberdade. Abandonar o departamento que o pastor te confiou por causa das crises que estão acontecendo lá não é ato de liberdade. Olha para mim. Assinar o divórcio achando que agora você vai ser livre. Escute, eu não estou dizendo que isso não acontece, mas o que eu estou dizendo é que divorciar-se não é um ato declarado de liberdade. O diabo quer confundir a muitos de nós, porque as maiores prisões não são as cadeias dos vícios declarados aonde estão as suas algemas. As maiores prisões são aquelas que aprisionam a nossa própria mente, nos tornando carcereiros de si próprio.
E se eu te disser nesta noite que a chave da tua corrente está na tua mão? Porque Deus está dizendo: não dê a pressão que o mal está empregando sobre você a resposta que ele deseja. Ora, avaliando dentro de um cenário profético, porque o espizinho que eu não posso mandar embora? Porque por mais que eu não goste, a verdade é que agora H tem um lugar por causa do que gerou. Então, já que eu não posso mandar ela embora, o que eu faço? Eu vou espizinhar. Por quê? Porque eu sempre vou empregar pressão psicológica em quem eu não posso tirar do lugar que está. Todas as vezes que teu adversário não tiver autoridade para te remover do lugar que você está, ele vai empregar pressão para que você fuja. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Fuga não é liberdade. Pare de fugir do chamado. Pare de fugir do ministério por causa da pressão. Pare de fugir do casamento por causa da pressão. Ficou achando que casamento era filme da Disney? Não, meu irmão. Tá mais pra Tom Cruise e Missão Impossível. Mas no final é vitória e alegria. Porque Deus ama as famílias e peleja por elas. Eu tô sentindo uma autoridade de Deus tão grande aqui. Me ajude a ministrar isso agora. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Vem. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta dessa pessoa e vai dizer para ela: pare de fugir. Agora mesmo. É 1, é 2, é 3. Abre os braços e diga: pare de fugir. Agora mesmo. Pare. Você não é cachorro para sair assustado. Você não é filho sem pai para colocar rabinho entre as pernas e ir embora. Devolve a pressão. Vai para cima. Porque o lugar que você está não pode ser removido por ninguém até que Deus determine para onde você vai. Pare de fugir. Olhe de novo para alguém e diga: não fuja. Tá fraco, diga: não fuja. Tá fraco, diga: não fuja. Porque sabe o que vai acontecer se você fugir? Sabe o que vai acontecer se você fugir? Vai acontecer o que aconteceu com H. Fugiu e foi parar no deserto de Sur. Qual é o nome do deserto? Sabe o que significa Sur? Muro. Responda aí, Lagoinha, o que significa Sur? Significa o quê? Toda vez que você sai de um lugar que Deus não te autorizou a sair, o máximo e o mais longe que você consegue chegar é de cara. Não tem porta aberta para quem foge. Não tem destino para quem foge. Talvez você diga: Camila, é complicado falar de fuga porque, por exemplo, o anjo mandou Maria e José, por exemplo, descerem em fuga ao Egito. Quando o céu manda é direção. Quando é pressão psicológica é medo. Deus não apoia fugas baseadas em medo. Elias fugiu de medo de Jezabel. Foi por isso que ele foi parar dentro da caverna. Deus falou para ele: fica aí que eu vou pelejar por você. Foi assim? Volta. Unge Eliseu em teu lugar. Eu acho lindo porque a narrativa diz assim: volta pelo caminho que tu vieste. Olha o que Deus está dizendo. Quando tu pega de ida um caminho que eu não te dei, é por ele que tu volta. Sem atalho, sem rota. O anjo vai aparecer para H no deserto de Sur, que significa o quê? Numa hora que ela achou que ia morrer porque não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, ela não tinha um plano. Ela não tinha um plano de fuga, porque quem sai do lugar por pressão psicológica não faz plano, sai em desespero. O que prova que sua conduta não era imoral. Porque se fosse, ela ficava por tudo que Abraão era, por tudo que ela tinha. Mas ela não fica.
Na fuga, o anjo aparece. Você me ouviu dizer, Agar era egípcia. Então vamos lá, qual era a nacionalidade de Agar? Ela era o quê? Qual era a sua linguagem, seu idioma original? Sim, egípcio. Mas quando ela vê o anjo de Deus que aparece para ela no deserto, ela não fala em egípcio, ela fala em hebraico. El Roi. Eu vi o Deus que me vê. Ela está chocada, porque para ela esse Deus só apareceria para... Ela está com a cara queimada do sol e eu te pergunto, cadê o Deus Ra? Não adianta, irmão, no deserto só El Roi. El Roi, eu vi o Deus que me vê. Aí o anjo responde assim: e o Senhor te ouviu, ou o Senhor ouve. O que isso significa? É o nome que ele dá para Ismael. El Roi, eu vi o Deus que me... Aí ele vai dar a ultrassonografia do filho que ela carrega. Olha para mim, todo nível de perseguição que você vive não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que você... Você sabe por quê que está doendo? Irmã, não era para a cor da tua pele incomodar tanto assim. Não é questão de cabelo, de conta bancária ou o jeito que você se veste. Você não está vendo que existem pessoas que são semelhantes a você, mas não são perseguidas como você? Porque não tem a ver com quem você é. O problema é que a vaidade do teu ego faz você achar que é por causa de quem você é. Mas não é, filha, não é, filho. É por causa daquilo que você é. A segunda coisa, você diminui o que Deus te permitiu ter. Você pensa assim, ai meu Deus, isso tudo por causa de um filho? Escute, olha o que o Senhor diz para ela: porque no teu ventre também há uma nação. Você pensa assim, o que eu carrego é para mim, o que eu carrego é para minha casa, o que eu carrego é para os meus. Ai, Deus salvando a minha casa, está tudo bem. Só que Deus está dizendo, o que você carrega tem área, tem poder de envergadura para entrar na tua comunidade, na tua cidade, na tua nação. E é por isso que você não pode fugir, por causa do que você carrega. Passa por você, mas não diz respeito só a você. Então aguenta aí que você não vai morrer não. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, aguenta aí que você não vai morrer não. Eu vou te dar ultrassonografia do que você carrega. Eu vou te mostrar que o que você carrega é maior do que o que você pensa. Ele disse, Agar, o que você carrega é um menino. Ele se chamará Ismael, que significa o Senhor ouve. Enquanto ela diz o Senhor vê, ele responde ao dizer que o nome do menino é Ismael. E ele ouve, sabe o que está dizendo? Ele é testemunha do que você está passando. Ele não só vê, ele também ouve. E tudo que ele vê e ouve, ele considera. Dê uma boa notícia aí para alguém e diga, Deus está vendo, está ouvindo e está considerando. Quem aqui já foi testemunha de alguma coisa que viu, mas não pode falar o que viu? Ouviu, mas não pode dizer o que ouviu, porque você não tem autonomia, autoridade para poder entrar na situação. Aí você vê, mas não fala. Você ouve, mas não fala. Mas Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, volta. Por quê? Porque eu estou vendo, estou ouvindo, eu estou considerando tudo que você está passando. E Deus não é testemunha passiva, Deus é testemunha ativa. Ele está dizendo, se eu vi e ouvir, eu vou fazer alguma coisa. Eu não estou inventando. Quando o povo de Israel, 400 anos em escravidão no deserto, no Egito, perdão, como é que o Senhor reage no livro do Êxodo? Vi, ouvi e fiquei parado? Não. Vi, ouvi e deixei para lá. Quem conhece o texto sabe o que ele diz. Vi, ouvi e desce para livrar o meu povo. Deus está dizendo, você está acostumado com quem vê e não faz nada, quem ouve e não pode dizer nada. Mas eu vi, ouvi e tenho planos para a tua vida, planos para o que você carrega. Aí ele diz para ela, volta.
humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Nem todo volta de Deus significa retrocede. Quando a direção para voltar é de Deus, até voltando você avança. Ela voltou, se humilhou. Por quanto tempo? Ah, irmão, foram alguns anos. A coisa não mudou muito não. Só que agora ela já estava preparada psicologicamente. Tem coisa que Deus permite você passar, mas não deixa você seguir. Não é para te destruir, é para você voltar com mais preparo psicológico. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus não está te destruindo. Não, você precisa olhar para ele, porque Deus está falando comigo que uma cadeia vai ser quebrada agora nessa palavra. Prepara o júbilo, porque vai cair agora. Prepara o júbilo, porque vai cair agora. Deus falou comigo, vai cair agora. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus não está te destruindo. Deus está preparando o teu psicológico. Diga assim: teus bloqueios de medo estão caindo por terra agora. Porque tudo que você temia, prega, eu não sou disso não, mas Deus está mandando, diga. Porque tudo que você temia foi o que lhe aconteceu. Olha para quem está do teu lado e diga: mas agora, quem não precisa mais temer é livre.